Queridos alunos, mais uma vez, a despeito de que dessa vez o professor Marcelo não falou nada comigo sobre a gravação anterior, mas ele mandou mensagem que eu poderia continuar gravando. O coordenador Rodrigo Pavan também falou que eu continuasse a gravar. Só quero pedir, se o professor Marcelo viu a ligação passada e se por acaso vier a ver esta de hoje, para que ele me dê um retorno falando se eu devo continuar ou não. É um prazer muito grande estar com vocês e se vocês puderem me mandar alguma mensagem falando o que vocês estão achando da aula, vocês podem mandar para o seguinte telefone: 981 384084. É uma secretária minha, depois eu dou telefone de outras para vocês. 981 384084. Se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, eu vou ficar realmente muito feliz, porque eu estou aqui recluso como vocês. Talvez a minha situação ainda seja um pouco pior que a de vocês, porque vocês são jovens. E eu, por causa da minha idade, não posso sair à rua de maneira nenhuma, nem para ir à farmácia me deixam só, tem que a minha esposa me levar. E às vezes eu tenho uma filha que também, quando eu falo em sair, ela me chama a atenção. Mas eu sei que tudo isso é para o meu bem. Muito embora às vezes a gente fique um pouco estressado, um pouco cansado. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a prosa romântica. Falamos sobre Joaquim Manuel de Macedo, criador do romance urbano, que focaliza a cidade, Esse romance urbano é chamado também de citadino, e ele vai falar sobre a cidade. E depois nós vamos ter o grande romancista romântico brasileiro, que é o José de Alencar. O tanto que eu falar para vocês que o José de Alencar foi bom romancista, ele ainda foi melhor ainda. Agora, é preciso que você, ao ler o José de Alencar, você pense na escola romântica, nas características da escola romântica, como foi a escola romântica, pelo excesso de idealização, pela subjetividade, por tudo isso. Se você não pensar isso, você não vai gostar, José de Alencar, ele fez as 4 modalidades de romance. Fez o romance indianista, tomando o índio como um mito do bom selvagem de Rousseau, como o cavaleiro medieval de Oxford. O professor Marcelo já falou para vocês sobre os romances indianistas, o Birajara, Iracema, o Guarani, os 3 romances indianistas do José de Alencar, Onde você vai encontrar o índio herói, o índio bonito, o índio cavaleiro e todo o exotismo da nossa cor local. Agora, observe, além de romancista indianista, ele foi também romancista histórico, Como romancista histórico, ele escreve, está aqui em minhas mãos, neste volume aqui, As Minas de Prata e a Guerra dos Mascates. Romance histórico vai voltar para o passado histórico. As Minas de Prata, o Alencar vai explorar o quê? O mito do tesouro escondido. E observe que a possibilidade de encontrar o quê? Minérios aqui na terra descoberta. Aqui nós vamos ter o aparecimento, o surgimento de várias cidades por causa da mineração e com muitas personagens e um personagem dominante que é o Estácio Correia. O outro romance é A Guerra dos Mascates, que possivelmente, provavelmente, vocês estudam isso na história do Brasil, que é a luta entre Olinda e Recife. Os senhores de engenhos de Olinda, chateado pelo progresso
do comércio em Recife, então eles vão fazer uma luta. Isso acontece em 1710, 1711, né? Então a luta entre o povo, os fazendeiros, senhores de engenho e os comerciantes. Os comerciantes eram chamados pejorativamente de quê? De mascates, tudo bem? Então eram os portugueses, comerciantes que eram chamados de mascate. Embora é preciso que nós venhamos observar o seguinte, o acontecimento histórico é onde o José de Alencar vai firmar para mostrar sua criatividade, para mostrar todo o cenário onde acontece a ação. Esses livros são os menos cobrados nos vestibulares, né? Além de romancista histórico, ele foi romancista regionalista. Romance regionalista, vocês lembram? Vai focalizar o quê? Determinada região, costumes, falas, tradições, riquezas da região. Então eles vão focalizar isso. Aí você tem o gaúcho. Livro bonito, mas muito inverossímil, né? De uma realmente idealização muito grande, que às vezes chega a ser o quê? Piegas. O que o Alencar vai falar? Sem conhecer o Rio Grande do Sul, vai falar sobre os pampas, sobre o homem dos pampas, sobre o sul e as suas coxias, e o amor que o gaúcho tem pelo animal, pelo churrasco em campo aberto. As personagens principais são Manuel, Cânio e Conchita. Essas são as personagens, né? Depois, quando o Alencar escreve esse livro, ele vai ser criticado pelo conterrâneo dele, que é o Franklin Távora, autor de O Cabeleira, que futuramente nós falaremos sobre esse romance. E o Franklin Távora reconhece o valor do Alencar, mas ele fala o seguinte, que o Alencar era um grande escritor, mas que deveria deslocar o seu romance do norte para o sul. Preste atenção, ele não vai falar do sul para o norte, perdão. Ele não vai falar do sul para o nordeste, não, do sul para o norte. Por que para o norte, não para o nordeste? Porque não havia divisão entre norte e nordeste, tudo era uma coisa só. Vocês lembram disso, vocês sabem disso, chamado de Estado do Grão-Pará. Aí o Alencar escreve O Sertanejo, ambientado no Ceará, região que ele conhece bem. Ele vai criar o herói sertanejo fantástico, que é o Arnaldo Louredo, e que vai apaixonar pela filha do fazendeiro, mas ele não tem possibilidade de tê-la, e observe que ele faz coisas impossíveis para o ser humano fazer, e ele acaba com 2 casamentos da Flor, e no segundo ele pergunta com quem ela ia se casar, e ela fala para ele que não havia nascido para o casamento, e ele não vai contar que ele a ama, não vai pedi-la em casamento, ele fica feliz em saber que ela não será de outro homem e que ele estará por perto sempre para amá-la, protegê-la e adorá-la. Observem vocês que aqui nós temos uma coisa muito encontrada na poesia, mas que o Alencar usa na prosa, não é verdade? Que é esse amor platônico, é o platonismo amoroso, que é o platonismo quando eu amo uma pessoa, mas ela não sabe que eu a amo. Vocês lembram possivelmente que o Gonçalves Dias no poema diz assim: como eu te amo não saberá jamais. Aí não adianta, né? É preciso que a pessoa amada saiba que é amada, não é verdade? Isso é o platonismo amoroso. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, que é muito importante vocês observarem isso. O Alencar falou em As Minas de Prata sobre vários lugares do Brasil, sobre a Guerra dos Mascates, sobre Olinda, Recife, sobre Pernambuco. Agora, o gaúcho, Rio Grande do Sul, o sertanejo, o Ceará. Agora ele vai para o Rio de Janeiro. O tronco do IP, ele vai focalizar a fazenda Nossa Senhora do Boqueirão, na zona da Mata Fluminense.
tudo bem? É um livro simplesinho, é um livro bom para a gente ler quando a gente tem 11, 12, 13, 14 anos. Mas se você lê-lo hoje, você ainda vai gostar. As personagens são Maria e Alice, e observe que eles se gostam, e os pais são sócios numa fazenda, que é a Fazenda Nossa Senhora do Boqueirão. O tronco do ipê, porque tem uma árvore ipê, que à medida que ela vai envelhecendo, o escritor vai mostrando a decadência da fazenda através do envelhecimento da árvore. O pai do Mário morre e ele acredita que o pai da Alice matara o seu pai por causa da fazenda. Ele gostava da menina, mas ele pensa que não podia gostar da filha do assassino de seu pai. Ele vai para o Rio de Janeiro fazer direito, mas ele volta sempre à fazenda. Através de um preto velho por nome de Pai Benedito, ele vai descobrir que o pai dele não foi assassinado por ninguém, que o pai dele, embriagado, caiu no rio e morreu afogado. Terminado esse impasse, ele fica com a menina que ele ama, que é a Alice. Agora observe, que nós falamos no romance regionalista, falamos do Sul, falamos do Nordeste, agora no Rio de Janeiro, zona da Mata Fluminense. Agora ele vai para São Paulo falar sobre o Planalto Paulista no romance por nome de Tio. Tio vai focalizar a região de Campinas, Sorocaba, Itu, né? Então vai falar sobre Piracicaba, sobre essa região. Vai falar sobre o Planalto Paulista, né? Agora observem o seguinte. Tio é o apelido de uma menina por nome de Berta, filha de Bezida, uma menina que é bastarda, porque observe que a mãe dela casa e assim que casou, o marido sai para receber uma dívida de um sujeito que devia a sua família na capital paulista, lá em São Paulo. Mas o sujeito foge para o Paraná e ele vai atrás do sujeito. E acontece que ele demora muito tempo, porque quando ele recebe, ele acaba caindo na farra com o dinheiro que ele recebeu, de maneiras tal que certa noite o fazendeiro Luiz Galvão, que já fora namorado da Bezita, vai ao quarto dela e ela pensa que era o marido que voltara, teve relação com ela, ela engravidou e nasceu a menina. Quando o marido chega aí a ver com o filho nos braços, o que ele vai fazer? Matar a mulher. Só não mata a menina por causa de um sujeito por nome de João Bugre. Esse João Bugre, ele gostava da Bezita, mas ele era irmão de criação do fazendeiro, do Luiz Galvão, e ele então respeita, porque o sujeito namora a Bezita, e ele então salva a menina, e essa menina vai ser criada por uma viúva por nome de Tudinha. E agora o que acontece? Ela cresce, esse João Bugre, que é bandido, que é facínora, que mata, que escapa da prisão, que é muito corajoso, e observe que as pessoas o temem, foge dele, menos a Berta, que tem um apelido de Tio, e ela acaba sendo reconhecida no final como filha do Luiz Galvão, que tem um filho por nome de Miguel, que gosta dela, mas é o amor impossível, porque ela é irmã dele, parte de pai. Aí o que acontece? O fazendeiro vai para São Paulo para levar os filhos para estudar, convida ela para ir, mas ela não quer, ela quer ficar na fazenda, porque ali é o lugar ideal para ela, que tem pessoas que precisam dela ali. É um romance bonitinho, esse romance, para vocês terem uma ideia. Ele ficou muitos anos na lista de vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Mas agora prepare-se. O grande salto qualitativo da obra lencariana acontece nos romances urbanos, sociais ou mundanos. Esses romances são o quê? Os romances que acontece o grande salto qualitativo da obra lencariana. Romances urbanos, sociais ou mundanos, onde ele traça os perfis de mulheres, analisando a
psicologia feminina. Eu não preciso falar para vocês que o melhor desse romance é Senhora. É um livro muito bonito, né? Um livro que o Alencar começa escrevendo assim, ó. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos poetas, a luta dos noivos em disponibilidade. Era bela e rica, duas opulências que se encontram com a flor no vaso de alabastro. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento fluminense como um meteoro? Foi rápido a passagem dela pela corte, né? A aparição dela na corte foi muito rápida. Essa menina é Aurélia Camargo, filha de Emília e Pedro Camargo, estudante de medicina, filho adotivo de um fazendeiro em Minas Gerais. E observe que o fazendeiro ficou sabendo que ele morava com uma costureira, porque ele não trabalhava, o pai dele mandava o dinheiro para ele, e fica sabendo que ele morava com a costureira no Rio de Janeiro, manda chamá-lo à fazenda lá em Minas, e ele vai, não tem coragem de contar para o pai que tinha mulher e 2 filhos, Emílio e Aurélia. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele fica lá até que ele morre, porque o pai ficava arrumando casamentos para ele. Quando ele morre na beira da estrada, ia passando um tropeiro para o Rio de Janeiro. Olha, meu filho, como aquele tempo era bom. Olha só. E ele tem um dinheiro e ele escreve uma cartinha, entrega, dá o endereço para o tropeiro, o dinheiro, e o sujeito leva e entrega o dinheiro e a carta para a mulher. Ele estava morrendo, o sujeito assistiu à morte dele, né? Ela manda uma carta para o sogro, contando que era esposa, ela era casada com ele e que tinha 2 filhos. O sogro manda para ela um conto de réis e nem uma palavra de consolo e nem uma palavra de conforto, ela não o procura mais. Vocês já observaram que o que tem importância na escola romântica é o quê? É a mulher e não o homem? Vocês já tentaram para esse detalhe? Preste atenção. O pai da Aurélia morre. Ela vai ficar com a mãe. Ela tem um irmão, Emílio, também morre. Só fica ela e a mãe. Quando ela cresce e se torna moça, a mãe dela, que tinha medo de morrer e deixá-la só, elas moram em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O espaço físico geográfico da obra, da obra alencariana nos romances urbanos, o espaço físico geográfico é praticamente o Rio de Janeiro, né? Aí o que acontece? Acontece que a mãe dela pede para ela ir para a rótula, para a janela. Era onde a mulher arrumava namorado naquele tempo, era na janela, viu? Então observe vocês que era lá que a mulher arrumava namorado naquele tempo. Quando ela aparece ali na janela da rua em Santa Teresa, a rua fica cheia de rapazes ricos, de cartola, bengala, os nobres usavam bengalas, e observe que ela não se interessa por nenhum. Acontece que o Fernando Seixas também vai ficar órfão de pai. Ele faz direito em São Paulo. Quando o pai dele morre no Rio de Janeiro, e ele volta para o Rio de Janeiro, abandona o curso de direito, para fazer o quê? Para tomar conta da mãe, Dona Camila, e das irmãs Mariquinhas e Nicota. Ele é bonito, bem apessoado, trabalha num jornal por nome de O País. Esse jornal existiu de verdade. O Fernando Seixas pode não ter existido, mas ele existiu. O dinheiro que ele ganha como jornalista do jornal O País dava para um rapaz rico viver menos para ele. O pai dele morreu e deixou o quê? Um pecúlio de 8 contos de réis para a mãe dele, né? Um dinheiro depositado. E ele vai tomar conta do pecúlio da mãe. Ele era totalmente diferente das irmãs. Ele se trajava com apuro, tudo dele era da melhor qualidade
e ele frequentava o melhor ambiente do Rio de Janeiro. Acontece que a mãe e as irmãs fazia tudo por ele, o adorava, o amava, né? Um dia ele foi jantar na casa de uns amigos em Santa Teresa e os amigos falaram sobre a Aurélia, que era uma mulher muito bonita, mas não frequentava os salões. Era como um diamante bruto, que precisava de quê? De ser lapidado. Ele disse que não gostava desse tipo de mulher, gostava das mulheres que já frequentavam os salões. Acontece que depois do jantar, os amigos convidam ele para ir até a rua onde mora Aurélia. Aurélia está na janela. Os olhares deles se cruzam e ela sentiu interesse por ele. E ele vai aproximar-se dela, vai namorar com ela, até que um sujeito muito rico na região, por nome de Eduardo Abreu, chama a mãe dela e pede ela em casamento e fala para ela, para a mãe dela: eu tenho de mim mesmo 200 contos de réis, que era muito dinheiro na época, né? Eu tenho 200 contos de réis para iniciar a minha vida. A mãe fica feliz. Portanto, quando a dona Emília fala para Aurélia que o Eduardo Abreu, pessoa de boa família, pediu a sua mão, ela diz: mãe, eu fico muito feliz, porque eu sou pobre e ele é rico e ele me quer para esposa. Infelizmente, minha mão eu não posso dar a ele, porque o meu coração eu já dei a outro. Quando Fernando Seixas chega para namorar, o que acontece? Acontece que a dona Emília pede a Aurélia para sair, conta para o Fernando Seixas a sua dúvida e que o Eduardo Abreu a pediu em casamento e ele também a pede em casamento, é aceito e fica noivo. Eu devo dizer a vocês que a Aurélia tinha um tio, Manuel Lemos, e esse Manuel Lemos Correia só tinha a mãe da Aurélia irmã, e ele era inimigo da irmã. E quando ele soube da beleza da Aurélia, ele quis prostituí-la, e ela que ficou feliz quando ele aparece na janela para conversar com ela, até o dia que ele entrega um bilhete para ela, falando que queria arrumar um homem rico para ela, etc. tal, ela rompe com ele e ele sai jurando vingança. Acontece que esse Manuel Lemos Correia, ele tinha um certo relacionamento com o pai de uma menina por nome de Adelaide Amaral, chamada de Amaralzinha, e era uma menina, o pai dela tinha, o senhor Amaral, era funcionário público aposentado, tinha um dinheiro, porque nesse tempo a mulher para casar tinha que ter um dote, vocês sabem disso, né? O Alencar está criticando isso aí, o casamento por interesse, é isso que ele está criticando nesse romance, o casamento por dinheiro, né? Isso torna a obra pré-realista, tá certo? Essa obra, deixa eu te dizer, é narrado na terceira pessoa, o espaço físico geográfico é o que é o Rio de Janeiro, as personagens são esféricas, e observe que é uma obra pré-realista, porque no romantismo se casa por amor, e o casamento aí vai acontecer por dinheiro, né? Por isso já é uma obra pré-realista. O que acontece? O Lemos conversa com o pai da Amaral e convence ele a oferecer a Adelaide para casar com Fernando Seixas, que o Lemos diz que era um jornalista atirado e que entraria na política e chegaria a ser ministro. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Seixas é chamado, por causa que o Lemos faz toda a armação, para jantar na casa do Amaral. O Amaral oferece para ele o dote de 30 contos de réis, 30. Esse número é o número da traição, viu? Lembra que Cristo foi traído por 30 moedas, tudo bem? Ele deixa a mulher que ele ama, porque ele amava a Aurélia, se compromete com a mulher que ele não ama por dinheiro. Ele não casa porque o jornal O País manda ele fazer uma cobertura jornalística em Recife, a Veneza brasileira, e ele vai para lá. Quando ele vai para lá, olha como é bonito o romantismo. O avô da Aurélia Camargo, lá em Minas Gerais, abre o quê? Abre uma mala,
encontra certidão de casamento do filho, certidão de nascimento dos netos, e ele lembra de tudo o que aconteceu, se julga responsável pela morte do filho, e ele vai ao Rio de Janeiro para encontrar essas pessoas, Emília e os filhos. Chegando lá, o Emílio já é morto, só conhece a Aurélia, e ele deixa um envelope na mão dela e volta para Minas Gerais, fala que ia reformar a casa e depois levá-las para viver com eles lá em Minas Gerais, se elas queriam, e elas quiseram, é claro, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai para Minas Gerais, mas lá ele morre. Daí uns dias, chega o gerente da fazenda e fala, olha, o Lourenço morreu, o seu avô morreu, mas antes de morrer pediu que eu viesse aqui e pedisse a você que abrisse o envelope que ele deixou com você. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa altura, a Aurélia era também órfã de mãe, viu? A mãe dela adoeceu e morreu. O avô falou para ela, qualquer coisa me escreve que eu venho. Ela escreveu e não obteve resposta. A mãe morreu e ela pensa, será que tudo me abandonou? Até Deus, ela costura para viver. Quando de repente chega o gerente, que ela abre esse envelope, ela é dona de todos os bens do avô. Todo o dinheiro que ele tem em banco, todo o ouro, toda a fazenda, toda a propriedade, todo o gado. Então essa menina muda. Ela mora onde? Santa Teresa. Ela muda para onde? Para as Laranjeiras. Ela tem uma parente distante por nome de Firmina Mascarenhas. Ela busca a Firmina para ser a sua mãe de encomenda. Moram juntas. E agora ela é elegante, bem vestida. Parece que ela nasceu mesmo para ser rica. Ela tinha o que? O traquejo da sociedade. Era inteligentíssima. Era bonita e era rica, e ela passa a frequentar a sociedade, e os jornais, alguns falam que ela era uma moça excêntrica e que fora para onde? Para a Europa estudar. Outros falam que não, que ela teve um ensino em casa, né? Que foi em casa que ela aprendeu, porque o professor ia na casa da moça para dar aula para ela. O certo é que ela entendia de economia, de tudo, né, de arte, de tudo. Era uma moça bonita, prendada, inteligentíssima, fantástica, né? E ela manda vigiar a casa de quem? Do Fernando Seixas. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, ela chama o seu tutor, que é exatamente o tio dela, porque ela era de menor, e observe que sendo de menor, o tutor dela, o Lemos, era o parente mais próximo dela. Em juízo, ele conseguiu ser o tutor dela, porque ela aceitou, que ela sabia que ele não prestava e ela podia fazer o que quisesse dele. Ela chama ele, fala que resolveu se casar, ainda fala, o senhor conhece muito bem o noivo, é o Fernando, jornalista, esteve fora do Rio de Janeiro, mas agora ele voltou, eu quero que o senhor procure, ofereça para ele um dote de 500 contos de réis para casar comigo, só não pode contar que sou eu. Fala que é uma moça jovem, bonita, prendada, de boa família. E que o Senhor foi escolhido para livrá-la dos caçadores de dotes que infestam o Rio de Janeiro. Quando ele quis brigar com ela, porque 500 contos era muito dinheiro, ela disse para ele, meu tio, eu sei tudo que eu tenho, centavo por centavo, tudo que me rende por dia eu sei. E o Senhor trata de fazer a minha vontade, daqui tanto tempo eu serei de maior, e o Senhor não fizer tudo o que eu quero, quando eu for de maior. Se o Senhor desviar 1 centavo meu, eu te meto na cadeia, porque é crime desviar dinheiro de menor. Ele foi, mas não ofereceu o dote de 500 conto para ele, ofereceu de 100. Como ele não contou quem era a moça, ele não aceitou. Mas acontece que das irmãs dele, Mariquinhas e Nicota, a Nicota tinha um noivo e ele a pediu em casamento, né? E a mãe não deu sim, porque o Fernando não estava em casa. Agora o Fernando chega e ela fala para ele, pede para ele tirar o dinheiro dela do pecúlio, que ela queria fazer um rico enxoval para a filha, mas ele gastara o dinheiro. Agora ele pensa, olha o que ele pensa, essas mulheres fizeram tudo para me ver feliz, e eu vou dar esse desgosto para ela.
Sabe para ela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprometer a minha vida casando com uma mulher que eu não sei quem é para salvar a minha família. Procura o Lemos e fala, eu caso com essa moça desde que o senhor me adianta 20 contos de réis. Aí ele vai contar para Aurélia. Foi a terceira decepção, né? A segunda decepção. A primeira, quando ele a deixou por outra mulher por dinheiro, ela sabia. E agora ele vai casar com uma mulher que ele não sabe quem é por dinheiro. Se ele não aceitasse, a Aurélia tinha pensado, se ele não aceitar, eu vou pessoalmente procurá-lo. E aos seus pés eu vou pedir a ele para que fique comigo. Mas quando o tio chega e conta que ele aceitou, ela fica realmente muito triste. No dia que ele vai conhecer a moça, ele estava com medo. E no caminho o senhor diz que a moça era velha, era feia, era analfabeta, era tudo. Mas quando ele chega lá, ela está vestida num vestido azul belíssimo e ele fica muito feliz porque ela era a mulher que ele amava. Ele pensou que a havia perdido, mas Deus a recoloca nos seus caminhos com juro e correção monetária. Quando ele quis falar sobre o amor, ela não aceitou. Sobre o passado, ela não aceitou. Ela fala que a vida dela começou tal dia e ele diz, então a senhora é feliz, não te falta nada. Ela fala assim, segundo o meu noivo, me falta um noivo, mas ele ficou de resolver. E o noivo era exatamente quem? O noivo era exatamente ele, né? O noivado foi de um mês, o casamento foi uma festa simples, e quando os convidados saíram e que o Fernando vai à câmara nupcial, ela está sentada numa poltrona que passa para a cama, ele ajoelha diante dela, ela está aparentemente, para quem a olhasse de longe, desmaiada, ou semi, que ele pega as suas mãos e diz, meu amor, e vai beijar as suas mãos. O escritor diz que ela salta como se fora picada por uma vespa ou é impulsionada por uma mola. Ela diz para ele, você ama a mim ou a meu dinheiro? A farsa acabou. Eu sou uma mulher que tive que comprar um marido, você é um homem vendido. Ele fala, o quê? E ela disse, eu sou mesmo vendido? Eu te comprei, você estava no mercado, foi barato, 100 contos. Eu estava disposta a dar tudo que eu tenho pelo prazer desse momento. Você me deixou por míseros 30 contos de réis pela Adelaide. Eu sou mais rica que ela, ofereci mais e te comprei. O Lemos te mostrou o seu quarto, porque tinha um quarto dele trocar, com roupas que ela mandou fazer para ele, que estava ali, com o nome deles bordado, Aurélia Fernando, Aurélia Fernando. E tinha perfumes, tinha tudo na mesa que um rapaz precisava, abotoaduras de ouro, tinha tudo. O Lemos mostrou o seu quarto, vai para o seu quarto, quando eu precisar eu te chamo. Você percebeu porque o Romano chama senhora? O Senhor manda o escravo ir e vir, né? Então observe que por isso que o Romano chama senhora. Ele vai, qual que é o papel da mulher na escola romântica? Mudar o comportamento do homem, os caminhos do homem. Antigamente, ele gastava tudo que ele ganha, agora ele não gasta nada, ele economiza tudo. Quando ele já tem 5 contos, e eles dormem em quartos separados, mas quando aparece na sociedade, os dois estão juntos, aparentemente é um casal que perfeito, né? Feliz. Aí o que acontece? Acontece que esse rapaz, quando ele tem 5 contos e pouco economizado, ele encontra um sujeito que ele fizeram um investimento nas ações e o sujeito vendeu as ações e falou para ele, olha, você tem 15 conto e pouco comigo, pega o recibo, passa lá para receber. Dos 100 conto, ele só gastou 20, ainda tinha 80. Agora ele tem mais de 20, ele chega e fala para ela que era uma conversa com a senhora, no mesmo local que nós conversamos na nossa primeira noite, ele senta na mesma poltrona e ele entrega o dinheiro para ela e diz, esse aqui é o preço da minha liberdade. Esse livro é dividido em 4 partes e o preço, a posse, é o resgate e a quitação. Então agora é a quitação. Eis aqui, ela conta, estava passando, ele calcula o juro, ela calcula o juro, quando termina, ele pagou até o juro, ele diz para ela, Aurélia, apesar de tudo que aconteceu entre nós, eu quero te agradecer. Eu só via o dinheiro, eu só via o casamento como um meio de ascensão social.
ora vejo que me enganei. Naquela época, em Santa Teresa, se nós casássemos, seríamos felizes, porque nós nos amávamos, mas eu não pensava dessa maneira, me comprometi com a Adelaide, e depois, quando o seu tio me apareceu, eu não aceitei, que eu não sabia quem era, mas eu era leviano, gastei o dinheiro da minha mãe, e por isso, para salvar a minha família, eu me comprometi com a mulher que eu não sabia quem era. Fiquei feliz quando vi que era você. No dia do casamento, quando você me expulsou do seu quarto, eu vi que você tinha razão. Muito obrigado por tudo. E agora eu vou para um hotel e depois eu mando buscar minhas coisas e vou arrumar um advogado para tratar da nossa separação. Que ele vai saindo, ela diz, espere, não vai. Abra esse criado. Que ele abriu o envelope, pega o envelope, abra-o e leia. Quando ele abriu, todos os bens dela estavam no nome dele desde o dia do casamento. Quando ela o expulsou do quarto, ela não tinha mais nada, estava tudo no nome dele. Ela fala para ele, como você vê, porque ele falou que não podia porque ela era rica e ele pobre, né? Ela diz, como você vê, quem é rico é você e não eu. Aí ela cai de joelho aos pés dele e fala assim para ele, você me tem aos seus pés rendida, esperando o teu amor e implorando o teu perdão. Não, o contrário. É isso mesmo, esperando o teu amor e implorando o teu perdão, porque amor não se implora, né? E observe que perdão pode implorar. Aí meu segundo livro encerra com uma frase muito bonita. Encerraram-se as cortinas e cantaram o santo e doce hino do amor conjugal. Esse romance é muito bonito, né? Lucila é muito triste. Lucila aborda o tema da prostituição. Então, uma obra pré-realista. Lucila é chamado de a Dama das Camélias da literatura brasileira. A Dama das Camélias é um livro de Alexandre Dumas Filho, né? E observe vocês que inspirado ele escreve esse romance, mas a moça vai regenerar e observe vocês que a moça também vai morrer e observe que o amor não se concretiza porque ela prostituiu. Você tem Diva, Augusto e o quê? Em Diva você tem Augusto e Emília, um médico mais velho que a Emília e que gosta dela, mas um dia ela, adolescente, ele a chama de feiosa. Ele vai para a Europa, quando ele volta, ela é moça, ele apaixona por ela, mas ela foge dele, até que ela descobre que o amava e os dois terminam juntos, como precisa acontecer na escola romântica, né? 5 minutos. História de um rapaz que ao perder o ônibus por 5 minutos toma o bonde, encontra uma moça doente, por nome de Carlota. Carlota pode ser que ele se inspirou na obra Werther do Goethe, que nós já falamos anteriormente, né? Ele apaixona por ela, mas ela é doente e foge dele. Aí o que acontece? Acontece que depois de muita fuga ele a encontra, ela recupera a saúde e eles terminam juntos. Depois você tem a Pata da Gazela, né? Você tem ainda a Viuvinha, Jorge e Carolina. O sujeito casa, mas ele havia dissipado todos os bens que o pai deixou. Logo depois do casamento, ele simula a sua própria morte, vai embora para a Europa, trabalha para readquirir os bens, volta para recomeçar a felicidade interrompida com a Carolina. A Pata da Gazela, Horácio, passando pela rua, vê cair um sapatinho e pensa, a mulher que tem o pé desse tamanho, os pés desse tamanho, é uma mulher encantadora. Segue a carruagem, na casa onde ela entra há 2 moças, ele namora a moça que tem os pés bonitos, que é a Amélia, né? Mas observe que ele era muito vaidoso, ele era muito elegante, e ela vai percebendo que ele não era o homem ideal para ser o seu marido. E observe que ele também estava desconfiado que ela não tinha os pés pequenos e bonitos. Por quê? Né? Que ele descobre isso, que ela não deixava ele ver os pés, o vestido cobria os pés. O que vai acontecer? Vai acontecer que eles acabam se separando. E havia um rapaz por nome de Leopoldo, pobre, que frequentava a casa dela e a amava. E não falava para ela que amava, mas depois ela vai se relacionar com ele e vai casar com ele.
E o livro vai encerrar com uma frase muito bonita. O leão foi esmagado pela pata da gazela, né? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Alencar é o melhor prosador romântico brasileiro. Há alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma. Lá no romantismo, na poesia romântica, nós falamos que para alguns o Gonçalves Dias chega a ser superior ao Castro Alves. No romance não há dúvida, viu? É o melhor prosador indianista. Ninguém vai falar sobre o índio como ele falou, não é verdade? Então observe que é o melhor prosador indianista. O Alencar sabia que nós precisávamos criar uma literatura que fosse essencialmente nossa, na intenção e na realização. Por isso ele procurou dar uma visão global do Brasil no tempo e no espaço. Vamos lembrar do que nós falamos anteriormente? Ele falou sobre a cidade, ele falou sobre o campo, ele falou sobre o litoral, ele falou sobre o sertão. Então observe que ele procura dar uma visão global do Brasil no tempo e no espaço, a criar uma literatura que fosse essencialmente nossa, na intenção e na realização, né? Observe que a arte alencariana, ela é emotiva, ela é musical, ela é colorida. Machado de Assis vai falar que ninguém teve a alma mais brasileira que o José de Alencar. Ele pinta o Brasil de verde e amarelo. Tinha uma imaginação fantástica e ela é visual. Não tem jeito de você ler Senhora e não saber como é Aurélia, ler Lucila e não saber como é Lúcia, ler Diva e não saber como é Emília, ler Iracema e não saber como é Iracema, como é o Peri. Então não tem jeito, o Poti lá de Guarani, né? Não tem jeito. Se você ler Poti é de Iracema, Peri de Guarani, se você ler esses livros, ele te dá o retrato falado da personagem. Curiosamente, o Alencar escreveu mais obras jurídicas do que literatura. Ele diz: o dia que esse país for um país sério, o sujeito poder viver só da sua arte, ele terá mais tempo para quê? Ele terá mais tempo para criar a sua arte literária, né? Ele morreu desiludido. E observe que necessitado, embora fosse de família rica lá do Ceará, nasceu lá em Messejana, podia até ter trazido a foto da casa onde ele nasceu para mostrar para vocês. Eu estive lá, mas eu esqueci de trazer. Está lá embaixo, eu estou aqui em cima na biblioteca e não trouxe para mostrar para vocês, né? Foi um escritor fantástico. Agora eu quero que vocês observem o seguinte: o introdutor do regionalismo no Brasil foi o Bernardo Guimarães. Mas espera aí, o Alencar não é regionalista? É, mas a primeira obra regionalista brasileira, quem escreveu foi o mineiro Bernardo Guimarães, lá de Ouro Preto, né? Como é que chama a obra? O Ermitão de Muquem. Possivelmente alguém que está me ouvindo conhece Muquem. Fica perto de Niquelândia, fica perto de uma cidadezinha com o nome de Faz Tudo. Realiza-se ali no mês de agosto, né? De agosto, né? Uma romaria famosa em torno de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Então observe, o criador do regionalismo no Brasil foi Bernardo de Guimarães. Bernardo de Guimarães em o Ermitão de Muquem tem o espaço que é Goiás, Muquem fica em Goiás, porque ele foi juiz de direito aqui na cidade de Catalão. Ele é mineiro, mas ele vai focalizar Minas e Goiás, né? Observe vocês que é uma obra de valor histórico. A obra mais popular dele é Escrava Isaura, que tematiza o problema da escravidão, mas não é a melhor obra, é a obra mais popular, né? A grande obra dele é o Seminarista. O Seminarista, que nesta obra está o embrião de Dom Casmurro de Machado de Assis, né? O embrião está nessa obra. Essa obra é chamada de O Romeu e Julieta da literatura brasileira. Nessa obra nós vamos ver a vocação forçada,
As personagens são Eugênia e Margarida. Já foi adaptada para o cinema. Deixa eu te falar, grande parte da obra alencariana foi adaptada para o cinema. Iracema, Guarani, Senhora, Lucila, né? Diva, todas já foram adaptadas para o cinema, para a novela, para tudo, viu? E observe que o Seminarista foi adaptado para o cinema. Em O Seminarista, Eugênia e Margarida são crianças, e observe que o pai do Eugênio isso aí começa na fazenda, viu? Em Minas Gerais, e observe que é o quê? É padrinho da Margarida, que fica órfã de pai, o pai morava na fazenda, trabalhava ali, e ela fica com a sua mãe, né? E observe que a mãe era muito trabalhadeira e elas moram perto da casa grande da fazenda. Eugênio e Margarida estão sempre perto, brincando perto e se apaixonam, mas acontece que ele nasceu predestinado a ser o quê? Padre, como o Bentinho de Dom Casmurro. E observe que aos 12 anos de idade, ele é mandado para o seminário de Congonhas de Campos para tirá-lo da Margarida. Lá ele fica 4 anos sem ir à fazenda. Quando ele volta à fazenda, é um rapagão, reencontra a Margarida, né? Observe que moiçola, e agora eles voltam a brincar juntos e se apaixonam. Se apaixonando, ele fala para o pai que não queria mais ser padre. Mas por quê? Porque eu descobri que não tenho vocação. Mas o pai dele sabia por quê, né? Para piorar, aconteceria uns dias depois uma festa na casa da Margarida e ele vai escondido. E lá ela está sendo assediada por um rapaz. Quando o Eugênio chega, ela vai ficar com o Eugênio, o sujeito briga com ele, foi um escândalo. Quando o pai dele soube daquilo, disse para ele: você vai para o seminário, só me sairá de lá depois que se ordenar. Mas ele jurou para Margarida e ela jurou para ele: daqui 2 anos eu serei de maior, eu deixarei o seminário para casar com você. E ela jurou que ia esperar por ele, né? O que vai acontecer? O pai dele o leva para o seminário. Chegando lá, o pai conversa com os padres, e conversando com os padres, o pai conta do medo que tinha de que o filho deixasse o seminário por causa da menina e propõe uma carta mentirosa para o filho. Pergunto a vocês, os padres aceitam? Aceitam. Podia aceitar? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, não mentirás. Então não podia, né? 6 meses depois que o pai deixa o filho lá, manda uma carta para ele. Na carta falava que a Margarida casara-se com outro e mudara da fazenda. Ele, quando soube disso, resolve se ordenar, porque ele ia sair para casar com a mulher. Se ela casou com outro, então ele se torna padre. Eu quero lembrar a vocês que quando os padres aceitam a carta mentirosa, esse livro se torna anticlerical. Tudo bem? Então observe que ele está focalizando, né? O que, meus filhos? A vocação forçada. O livro é anticlerical. Por quê? Porque os padres não podiam aceitar a mentira. E observe que aceitaram. O que vai acontecer? Se a obra é anticlerical, a característica da obra é o que? Pré-realista, né? É pré-realista. Então observe que depois que ele ordena, ele volta e aí ele vai encontrar a Margarida doente, descobrir que era mentira, ela morre e ele enlouquece. Ele é introdutor, ele é poeta e prosador. Observe que ele falou sobre Minas e Goiás e ele é o primeiro escritor a empregar a técnica de contador de casos ou causos na literatura brasileira. Um outro regionalista, que foi o Monteiro Lobato, criticou muito o Bernardo Guimarães, dizendo: ler Bernardo Guimarães é ir para o mato, onde os vergéis são floridos, arrolinhas meio, o sabiá sonoro. Bernardo falsifica a nossa paisagem. Bobagem do Lobato, todo romântico falsifica, né? E vocês fiquem com Deus. Bom dia e até a próxima oportunidade, se o professor Marcelo me autorizar a continuar a gravação, né? Ou as gravações. E vocês me mandam alguma mensagem naquele telefone que eu passei para vocês, 981-384084. E eu vou ficar muito feliz com o que vocês me falarem.
Fiquem com Deus, um abraço. Deus abençoe.